paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui para falarmos e comentarmos a última lição do trimestre e a última lição do ano, né? Graças a Deus, Ele nos proporcionou esse momento, estivemos aqui o ano inteiro, cada domingo uma lição, aprendendo um pouquinho na escola dominical. E aqui nós vamos comentar a lição 13, que vai ser lecionada no dia 28 de dezembro de 2025. E essa lição tem por título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o presbítero irmão Hernandes. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe agora como foi nesse ano e no ano seguinte continue nos abençoando. Isso aí. Antes de darmos continuidade, nós vamos fazer uma oração. Hernandes, queria pedir para o irmão fazer essa oração. Podemos orar. Senhor, nosso Deus, Senhor eterno Jesus, Pai, em nome de Jesus, o teu santo Filho, estamos aqui para comentar esta Senhor, última lição desse ano, Senhor, e pedir que o Senhor abençoe os alunos que aprendam bem com os seus professores, que hoje levarão alguma coisa para si. Para a glória do teu nome seja isso, conforme te pedimos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Hernandes, também vou pedir para o irmão fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. Muito bem, vamos fazer. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 3. Filipenses. Desculpa, irmãos. Filipenses, capítulo 3, e versículo 20. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Perfeito. Irmãos, a nossa leitura bíblica em classe dessa semana, ela se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14, depois 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16, como de costume. Não vamos ler, mas nós apresentamos aqui. Entrando aqui no plano de aula, nós temos a apresentação da lição e aí os nossos objetivos da lição, né? O objetivo 1 é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. 2. Alertar aos alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E 3. Ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. Nós temos aqui a introdução, irmãos. Então, só dando um destaque aqui, o comentarista fala assim, buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. É interessante mostrar que, ao longo do trimestre, nós aprendemos, de uma forma geral, corpo, alma e espírito, mas também fomos partindo do que é o corpo, como cuidar do corpo, o que é a alma, como cuidar da alma, o que é o espírito, como cuidar do espírito. Então nós fomos trabalhando, estudando e conhecendo um pouquinho as partes. Mas a semana passada já falamos um pouquinho mais do espírito e essa semana nós vamos juntar, né? Porque, como o comentarista coloca, da declaração de fé, o homem não é espírito apenas, o homem não é corpo apenas, assim como também não é alma apenas. Então, esse conjunto corpo, alma e espírito é o homem, é o ser humano. E nós temos que os três, né,
cuidar dos três, e os três, as minhas ações, as minhas gesticulações, os nossos comentários aqui que nós estamos fazendo, não é o comentário só do corpo do irmão Alexandre, do irmão Hernandes, mas é a junção do espírito, da alma e do corpo, sendo orientado pelo Espírito Santo, pelo que nós estamos lendo aqui, e assim a gente segue os nossos comentários. Então, vamos estudar agora como que esses três unidos, juntos, devem ser preparados para a volta de Jesus. Entrando aqui no primeiro ponto, nós temos preservando a esperança escatológica, e aí o item 1 é o alvo celestial, o item 2, oposições à vida celestial, e o item 3, inimigos da cruz de Cristo. No alvo celestial, o comentarista, nesse primeiro ponto, ele é bem enfático sobre essa questão da esperança escatológica. A esperança escatológica é essa esperança que nós temos nas coisas, nas últimas coisas, no que vai acontecer no futuro. Então, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, nós acreditamos no milênio que vai acontecer aqui, Cristo reinando durante esse milênio aqui na Terra. Nós acreditamos na grande tribulação e que a igreja não vai passar por essa grande tribulação. Então nós temos essa crença, essa esperança do que está por vir, é a esperança escatológica. E o comentarista deixou muito claro, e eu concordo com ele, eu acho que isso aqui é essencial. Se nós perdemos essa esperança, a chance de nós largarmos a nossa fé, ou, como nós vamos ver aqui, deixarmos de ter uma fé espiritual em coisas futuras, do que a Bíblia fala, ou passar a crer na Bíblia só como coisas que, olha, isso aqui não é real, não é literal, isso não vai acontecer. Então, nós temos essa tendência, mas nós precisamos garantir, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos preservar essa esperança escatológica. E aí ele inclusive coloca aqui, sabendo disso, dessa tendência nossa de nos afastar de Deus, essa tendência nossa de nos afastar da santidade, ele diz assim: sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada no desde o Éden, busca confundir a mente do ser humano, desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. E aí, diante desses fatos, nós temos algumas oposições à visão celestial. E aí eu queria passar aqui para o Hernandes comentar um pouquinho disso aqui, Hernandes. Muito bem. Está corretíssimo até aqui e vamos continuar porque essa lição é maravilhosa. Muito bem. Não vamos entrar em assuntos profundos de conhecimento para mostrar, não, mas vamos entrar no assunto que nos leva a crer no Senhor Jesus do jeito que Ele é, como Ele é, para que Ele veio, o que é que Ele veio fazer, certo? Em todo o seu trabalho, qual era a maior necessidade? Não era abrir olhos de cego, não era fazer o coxo andar, não era nada disso, fazer o mudo falar. Na verdade, Ele fez tudo isso, mas Ele não veio realmente para isso. Ele veio para nos salvar. E então, aqui nós encontramos essas oposições, como diz aqui, oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério, a começar pelas tentações do diabo. É verdade, todos conhecemos, e a primeira coisa que Jesus enfrentou foi a tentação do diabo. E Jesus venceu ele com a palavra, com o seu poder, com a palavra, Jesus venceu ele com facilidade. Agora aqui, nós temos esse assunto que, quando Jesus chegou aqui na terra e cresceu e começou o seu trabalho, os homens, até os apóstolos dele, achavam que ele iria realmente reinar na terra, que ele iria ser o rei aqui na terra, que ele iria tomar o lugar de Herodes, tomar o lugar de Pilatos, tomar o lugar desses reis, e ele iria reinar, ser o rei de Israel.
Até que nós vamos encontrar bem lá na frente, já no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus apareceu e começou a instruí-los e disse para eles que ele iria para o Pai, mas voltaria para levá-los. E então veja bem que os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo, já tinham ouvido todos os ensinamentos de Jesus, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas eles ainda estavam com aquilo na mente, de que Jesus seria o rei. Observa que quando Jesus começou a falar, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, aí que diz que voltaria para levá-los, aí eles perguntaram: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Veja que eles queriam que Jesus fosse realmente o rei. E eles ficaram esperando. Aí até chegou os dois no caminho de Emaús. Nós esperávamos que ele fosse reinar e tal. E já é o terceiro dia. E não sabemos de nada. Apenas alguém disse que ele ressuscitou. Mas nós não vimos. Quer dizer, o que eles queriam mesmo, até os apóstolos, era que Jesus pensavam que Jesus ia reinar aqui na terra. Então Jesus conclui esse texto aqui dizendo assim: o meu reino não é desse mundo. Porque se fosse, os meus servos pelejariam por mim. Certo? Então, Jesus confirmou para eles que o reino dele não era desse mundo. E brevemente, sim, ele vai reinar nos céus e na terra. Com certeza, mas não é agora. Certo? O apóstolo Paulo travou grandes combates também quando ele recebeu a revelação de quem era Jesus e o que ele veio fazer. E Paulo foi salvo também e então travou um grande combate para conseguir ensinar essas coisas que Jesus deixou para ensinar. Estamos aqui, já no finzinho desse texto. Olha, observe bem aqui isto, e eu quero que os professores prestem atenção para passar para os seus alunos com muito cuidado e explicar com o coração voltado para isso que está aqui. No finzinho do texto, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, o que é que somos? Somos os mais miseráveis de todos os homens. E era o que eles esperavam. Todos que seguiam a Cristo, na verdade, até quando ele multiplicou pães, eles esperavam que Jesus, esse é o que devia vir ao mundo, é esse que vai ficar com nós, é esse mesmo que nós queremos. Os apóstolos tinham o mesmo pensamento, mas Jesus explicou para eles: o meu reino não é desse mundo. Portanto, deixo aqui para vocês, nesse item 2 aqui, que essa frase: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso aí. E é interessante que quando ele fala desses inimigos, ele está falando de pessoas que somente pensavam nas coisas terrenas. E se nós compararmos isso que o irmão Hernandes falou dos discípulos, porque Jesus veio e ele não tinha um alvo de montar um exército. Ele, em momento algum, ele fala ou demonstra alguma questão de ser alguém que vai trazer libertação física à nação de Israel. E a mensagem de Jesus era sempre uma mensagem simples, uma mensagem de amor, da cura, a mensagem daquele que conhece a Deus e por isso muda de vida. Pela fé é possível alcançar as coisas. Essa era a mensagem de Jesus. Mas os discípulos estavam pensando: nós precisamos de um Messias para nos tirar do jugo de Roma. E aqui esses homens, eles pensavam, olha o que Paulo, em Filipenses 3,19, Paulo descreve eles assim: o fim desses homens é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E esse ponto aqui vem mostrar para nós, irmãos, uma dificuldade que eu acho que para os nossos dias, eu não sei se eu vou falar aqui para os nossos dias,
talvez ela seja mais intensa do que anteriormente. Porque nós vivemos um momento em que a nossa vida é tomada por coisas terrenas. Verdade. É tomada por coisas do dia a dia e nós temos que... E será que ainda sobra um tempinho para nós pensarmos na esperança escatológica? O conselho de Paulo para nós, nesse versículo aqui, o comentarista resumindo, é: pensai nas coisas que são de cima. Ele vai pegar o pecado, vai colocar como resultado ou a explicação sobre o pecado, o conceito de pecado mais comum, que é errar o alvo. Então ele diz o seguinte: o ser humano, quando ele está olhando para as coisas terrenas, ele vai tender ao pecado, ele vai tender a ficar longe de Deus, ele vai tender a ter uma fé não genuína, não aquela fé na esperança escatológica, mas uma fé na ação humana, naquilo que ele mesmo faz. E aí a gente passa a ser o Deus, o nosso ventre, ou seja, ter o nosso ventre como Deus, irmãos, significa que tudo que eu compro é para minha satisfação. Tudo que eu decido fazer, tudo que eu busco fazer, é para que o meu corpo seja satisfeito. E nós vivemos o mundo hoje assim. E nós temos que saber que o nosso foco, esse aqui é uma conversa muito importante que nós, professores, temos que ter com nossos alunos. Por mais que a gente seja incentivado, por mais que a gente possa estudar, trabalhar, se esforçar, ganhar dinheiro, ter essa bênção terrena, nós não podemos esquecer que o nosso alvo é o céu. Aqui mais para baixo fala assim, ó: diante disso o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus. Olha aqui, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. E linkando um pouquinho com o que o Hernandes comentou, isso aqui é importante porque Jesus foi incentivado a perder essa visão. Sim. Paulo foi incentivado a perder essa visão. Nós somos constantemente incentivados a perder essa visão. E se nós perdermos, com certeza vamos nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Irmão Hernandes, dentro desse ponto aqui, irmão, tem mais alguma coisa que irmão queira comentar? Passar? Esse item que nós acabamos de conversar? Não? Se não tiver, eu queria que o irmão já inicie. Vamos entrar no ponto 2, que é perigos de teologias modernas. Aí nós temos o item 1, cristianismo secularizado, o item 2, falsos discursos, e o item 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. E aí eu queria que o irmão já começasse falando do item 1, hein, irmão? Muito bem, podemos falar alguma coisa sobre isso que realmente está na minha mente, e já faz dias, e eu às vezes quero falar, mas eu me omito de algumas coisas em alguns lugares, no caso. Porém, aqui, acredito que eu posso falar porque está dentro desse artigo que nós temos aqui. Perigos de teologias modernas, é isso? É isso aí. Um cristianismo secularizado. Irmãos, só de pensar nessa frase, vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzidos a pautas, militâncias, ideologias sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Os versículos aqui abaixo estão apontando para isso. Lucas 17, 26 a 30, 18, de 1 a 8. Eu não vou ler os versículos,
Mas quero falar do que está acontecendo. Cristianismo secularizado. Quer dizer, esse cristianismo que estamos vivendo foi secularizado, está sendo o cristianismo desse século. Não é isso que eles querem dizer? E querem dizer? E como está sendo? Eu vou dizer uma coisa aqui, professores, desculpem a ousadia ser um pouco alterada para falar o que eu vou falar agora. Mas vocês me ouçam. E se me reprovarem também, eu não tenho nada contra a ninguém. Sei que para mim não está correto. A nossa Bíblia, as nossas Bíblias estão mudadas. As nossas Bíblias, não é porque a linguagem é o português, porque o hebraico estava errado, porque o outro lá não estava certo, porque isso tudo são desculpas que se colocaram para secularizar a Bíblia. E muitos novos convertidos que vão ler as Bíblias de hoje, algumas delas, quando se lê no púlpito a Bíblia como ela é, com a verdade clara, o outro que está com a Bíblia nova, adulterada, fica assim, olha, mas por que está tão diferente? Agora, eu pergunto, mandamentos, vamos falar dos mandamentos. Mandamentos é a lei de Deus, a lei dos mandamentos. Alguém foi salvo pela lei dos mandamentos? Alguém foi salvo pelos mandamentos? Os mandamentos purificou alguém de pecados? Não. E por que Jesus veio então para dar a sua vida, para perdoar os pecados e lavar os nossos pecados no seu sangue? Porque está escrito, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Observe agora a frase. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é os mandamentos que purificam. Mas agora na Bíblia Nova, tiraram o sangue de Jesus e puseram os mandamentos. Agora não é mais bem-aventurado os que lavam as vestiduras no sangue de Jesus, é bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Eu não concordo com isso, irmãos, que estão me ouvindo, professores, pastores, doutores, mestres, quem for, porque me mostre na Bíblia o primeiro que foi salvo pelos mandamentos. Os mandamentos serviu para apontar o pecado. E como ninguém pôde ser salvo por mandamento, porque todos pecavam, que ninguém conseguiu guardar os mandamentos, então Jesus Cristo veio, Deus mandou Jesus para, através do seu sangue derramado na cruz, com um grande sacrifício. E aí a frase é essa: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Apocalipse 22:14. Lá está escrito, a minha Bíblia que eu conheço há 56 anos passado, quando comecei a ler a Bíblia, eu li esse versículo. Bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Isso é a minha Bíblia, que estou com ela aqui na minha mão. Eu gosto muito dela porque ela está escrito assim. Agora a Bíblia Nova está ao contrário. Uns diz assim: felizes são os que guardam os mandamentos, para ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. É só para guardar os mandamentos. O sangue de Jesus saiu fora. Se vocês concordarem com isso, fiquem com isso. Eu não fico. Eu fico com o sangue de Jesus. Agora vamos à próxima frase. Tiraram o sangue de Jesus, tiraram os mandamentos. E agora não precisa mais de nada disso. É, como está aqui, um cristianismo secularizado. Agora não precisa do sangue de Jesus, não precisa dos mandamentos, de nada. É só lavar as roupas. Bem-aventurados, felizes são os que lavam as suas roupas. E pronto, e não tem mais nada. Eu pergunto, essa Bíblia está correta? Esse doutor que aprovou essa Bíblia dessa forma, dizendo que o inglês, que
não, a linguagem, O grego. o grego ou o hebraico estava errado, e porque quem traduziu essa Bíblia desse jeito, sobre o sangue de Jesus, foi um padre. Já ouvi esse comentário, foi porque um padre que transmitiu, e eu disse assim, se o demônio tivesse escrito isso aí, não seria errado. Ele tinha feito um erro acertado. Viu? Portanto, eu discordo disso aqui, então está aqui. Nós estamos vivendo esse cristianismo. Portanto, irmãos, preste atenção que eu vou encerrar aqui. É preciso nós estar centralizado na Escritura Sagrada e meditando na salvação que Jesus trouxe para nós. Por que ele trouxe a salvação? Com quê? Com que foi que ele nos salvou? Medite nisso e você terá não um cristianismo secularizado, você vai ter um cristianismo eternamente para sempre, o mesmo que Jesus deixou. Isso aí. E aí, complementando, nós temos o ponto 2, que fala de falsos discursos. Esses falsos discursos, principalmente quando ele diz aqui o cristianismo moderno, tem uma coisa muito importante que acontece nos nossos dias, eu acho que vale a pena a gente analisar, pensar um pouco. Acho que o que o Hernandes falou aqui são palavras importantes, que nós como professores, nós temos que saber pontuar, analisar esse contexto, fazer uma análise, eu vou colocar nesse ponto assim, um julgamento, pelo seguinte: nós temos hoje uma facilidade para o conhecimento, uma facilidade para a leitura. Nós temos hoje um número muito maior de pessoas ou de teólogos que de alguma forma têm um conhecimento maior, um acesso maior ao texto original, seja ele no hebraico, seja ele no grego, algum texto do latim, algum comentário. Então, tudo isso permite que as pessoas interpretem melhor as coisas, ou ponham o seu ponto de vista. E aí, no ponto aqui no começo, quando ele fala aqui de redes sociais, né, o que acontece? Nós temos uma facilidade para que as pessoas também exponham o seu ponto de vista. Então nós temos com isso diversos discursos e muitos falsos discursos. E nós precisamos conversar com os nossos alunos como que eu vou pegar um discurso, como que eu vou pegar uma fala, uma pregação e vou conseguir dizer, olha, essa pregação ela é verdadeira ou ela é falsa? O Hernandes colocou um ponto aqui, como é que nós vamos criticar o texto da Bíblia de que está escrito, porque conforme o tempo foi passando, os teólogos foram analisando o contexto, o texto original, e foi dizendo, melhor assim, melhor escrito assim. Aí nós temos hoje uma infinidade de versões. Nós temos revista corrigida, revista atualizada, Almeida, Nova Almeida atualizada, NVI, nós temos NTLH, nós temos a tradução brasileira, nós temos diversas traduções. Então é importante que a gente comece a entender qual é a base do cristianismo verdadeiro. Como que eu vou conseguir pegar uma Bíblia antiga, uma Bíblia mais nova, uma versão e fazer comparações de versão? Essas coisas nós precisamos ter isso em mente, porque isso vai nos dar uma capacidade de análise. E tudo que os irmãos vão ver aqui, essa parte principalmente é uma capacidade de análise. Aqui está escrito assim, ele fala, o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em partes mais por discurso do que por prática. Ou seja, esse monte de capacidade, essa facilidade que nós temos de expor a nossa opinião, de expor o nosso conhecimento, isso faz com que a gente tenha mais facilidade ao discurso. Então eu vou lá, faço um curso de teologia, então agora eu vou pegar minha própria
teologia e vou expor para os irmãos, então começa a expor muito conhecimento e pouca prática. E ele fala, isso ganha uma amplitude maior em tempos de comunicação tão volátil, que é o que nós estamos vivendo. Nós precisamos conversar com nossos alunos como nesse universo de opiniões, de posições, de formas de interpretar, formas de estudar, formas de ler, disponibilidade de materiais. Como é que eu pego tudo isso e eu continuo ainda sendo fiel? Eu continuo ainda numa raiz. Aí o comentarista coloca aqui, ele fala de nós pentecostais clássicos. A Assembleia de Deus faz parte desse grupo dos pentecostais clássicos. Já tivemos a oportunidade de falar isso em outra sala, em outras lições, mas os pentecostais clássicos são aqueles que estão lá na teologia pentecostal, que iniciou-se basicamente ali por volta do século de 1900 e veio vindo para cá. Então tem a Assembleia de Deus, tem outras igrejas que depois foram surgindo ou surgiram na mesma época. E uma das coisas importantes do pentecostais clássicos é que nós temos um apego a tradições. E aí o apego a tradições, isso aqui é importante porque o apego a tradições não é simplesmente o apego a coisas antigas ou ao que é coisa do passado, mas o apego a tradições é como que os nossos primeiros, os fundadores da Assembleia de Deus, interpretaram ou nos ensinaram a Bíblia. Como é que nós aprendemos dos nossos patriarcas o conhecimento bíblico, a forma, o que foi escrito, como é que eles nos ensinaram? Então, o que o Moinantes colocou aqui é uma visão voltada a isso. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que independente se é na comunidade rural, se é um bairro, numa cidade, é permanecer crendo, praticando um evangelho simples, porém integral e poderoso. E aí a mensagem dos pentecostais clássicos é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Ou seja, nós temos uma forma de viver, uma forma de ser, nós temos uma pregação base, nós temos um conhecimento base. E esses discursos falsos, eles tendem a nos tirar dessa base e colocar para que a gente viva de qualquer jeito por aí. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Então nós temos que conversar isso com os nossos alunos. E aí, até dando continuidade desse ponto, irmãos, queria que eu entrasse já no ponto do item 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. E aqui? Isto. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. O que diz aqui, ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. Quer dizer, passaram muitos, né? Eles chegaram e tal, mas passaram também, e veio outros. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Veja bem que alguém que examinou, que viu, que aí pensou direitinho, sem dúvida falou alguma coisa, né? E logo ela tratou de ficar quieta no seu lugar. Uma das mais recentes já não causa mesmo impacto. Surgiu, de quando surgiu. Reduzia a esperança cristã a conquistas terrenas, leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. Irmãos, hoje, quantos têm esse mesmo pensamento daqueles lá de Coríntios? A fé cristã,
A fé cristã é em Jesus, naquilo que ele fez, examinando a Escritura Sagrada, vendo o que Jesus falou, o que ele ensinou, o que os seus apóstolos, depois de Jesus ressuscitado, que teve com eles e ordenou para saírem, pregar o Evangelho a toda criatura, ou ensinar a todas as nações. Veja bem que Jesus mandou, claramente. Não é um assunto tão longo, não, mas é longo no tempo. Ide e ensinai todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora eu pergunto, professor, alunos, já parou para pensar nisso? Que os apóstolos teriam o direito de ensinar ao povo de Deus, que eles ensinassem a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Não é a que o homem escreveu, a que o homem mandou, a que ele fez por conta própria, a que eu tenho para mim que é assim, e no meu pensamento é desse jeito. Não, é aquilo que Jesus mandou fazer. E o apóstolo São Paulo disse claramente, o apóstolo João, foi o apóstolo João. Ele disse que quem nos purifica de todo pecado não é nada de conversa, não é nada de sacrifício, não é jejum, não é oração, não é nada disso. Quem nos purifica de todo pecado, nós crendo nisso e ficando ligado a ele, é o sangue de Jesus. Pense nisso, quando Jesus fala claramente que os apóstolos vão ensinar. Aqui estou lendo o número 3, que diz assim: descrendo, ou melhor, acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista. Quem está falando isso aqui é o comentarista dessa lição, viu? Ele tem entendimento. A milenista, que descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural na redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. Veja, dá para crer nisso? Dá para ficar com isso? Ou é melhor ficar com a pregação do que Jesus ensinou? Que diz claramente, descrendo no arrebatamento, olha, você que está ouvindo isso aqui da nossa boca e vai ouvir domingo na escola dominical, crê ou não no que Jesus vai arrebatar a igreja? Porque agora já estão pregando que não vai haver arrebatamento da igreja. E milênio literal enfatiza o engajamento político, é o que eles querem. Engajar os políticos e cultural para a redenção dos sistemas humanos. Aqui não. Não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. Olha, gente, aqui, terminando. A pregação bíblica você pode ler isso aí, se tiver com a Bíblia aberta, ou com alguma, ou guardar na sua mente, Atos 3:19. Aqui diz o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É isso aqui mesmo, e não tem outra coisa, viu?
Por enquanto eu paro aqui nesse texto e deixo para vocês o final desse texto de número 3, que é muito importante para a conclusão da nossa vida espiritual e a nossa chegada lá no céu. Irmãos, nós vamos para o próximo ponto, mas eu vou fazer uma ligação um pouquinho de alguns pontos desse item do ponto 2 com o ponto 3, porque Sim. O ponto 3 ele fala assim, ó, conservando espírito, alma e corpo. E aí nós temos o ponto 1, prontos para o retorno de Cristo, e o item 2, uma santificação completa. Mas acho que tem alguma coisa que acho que a gente precisa ainda deixar mais claro, porque nós estamos vivendo um momento, é difícil a gente falar que nós estamos vivendo um momento diferente da humanidade, mas um pouquinho que a gente conhece da história da humanidade ao longo dos anos, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, não no sentido pontual das coisas, mas como a história se desenrolou e como nós chegamos nos nossos dias hoje em termos de história e conhecimento. No item 1, do ponto 2, ele fala assim, um cristianismo secularizado, ele vai falar, começa assim, vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Veja que nós precisamos ter algum tipo de engajamento político. Quando nós vamos votar, é um engajamento político. Tem pessoas no nosso meio, homens, mulheres, que eles, eu vou usar dessa forma a palavra nesse sentido, mas que eles têm um dom para trabalhar com política. Assim como tem pessoas que têm um dom para trabalhar com ensino, outros para trabalhar na área da saúde, ele tem uma tendência, ele gosta daquilo. E o ser humano, como ser humano, para a nossa organização no nosso dia a dia, ele precisa disso. Então tem pessoas que vão estar engajadas com política, com economia, vão estar com frentes que são meramente humanas. O grande ponto é quando nós baseamos a nossa teologia, a nossa forma de enxergar a Bíblia, e ligamos isso ao cristianismo, aos movimentos, às ideologias. Ao longo da lição nós falamos de um ou outro, na lição passada nós falamos também um pouquinho. Nós temos teologias, formas de se explicar a Bíblia, formas de se pensar a Bíblia, que ao interpretar um texto, eles vão interpretar esse texto dizendo, olha, aqui, da mesma forma que Deus libertou o povo do Egito para levar para Canaã, Deus quer libertar o povo da pobreza e dar a ele uma condição diferente e melhor de vida. Então, essa forma de cristianismo já não vai fazer a pregação do Evangelho em que arrependei-vos para que os seus pecados sejam apagados. Ele já não vai falar assim, arrependei-vos, ou Jesus salva, cura. Não, ele vai dizer o seguinte, se você aceitar Jesus Cristo e começar a viver o ensino bíblico, você não vai mais ser pobre. Você precisa lutar contra esse regime de opressão, onde os ricos oprimem os pobres. Então, esse tipo de discurso, há teologias baseadas nesse tipo de discurso. Então, o comentarista está mostrando tudo isso, que nós vivemos um momento que nós estamos cheios dessas coisas. E a questão é, aonde está a nossa base? Para onde estamos baseados? Onde está o nosso alicerce? Quando Sim. Ele nos joga para os pentecostais clássicos, Sim. falando que nós temos que pregar Jesus salva, cura, batismo com o Espírito Santo, ele está nos jogando para essa base. E aí, entrando no ponto 3, que é conservando o espírito, alma e corpo, nós temos que estar prontos para o retorno de Jesus Cristo. Sim. E estar prontos para o retorno de Jesus Cristo exige santificação,
exige o cuidado com o meu espírito, cuidado com a minha alma, cuidado com o meu corpo. Como é que eu vou pegar tudo isso e viver? Olha, Jesus pode voltar hoje. Será que o que eu fiz, o que eu estou fazendo, está me levando para isso? A forma como eu estou buscando, interpretando a Bíblia, está me fazendo chegar mais perto disso? Como nós falamos, nós precisamos ter uma base, nós vamos passar aos alunos essa base de certeza, se está andando no caminho certo. Eu leio um texto, será que esse texto está correto ou não? Como é que eu vou? É isso aqui. Tudo que vai me fazer a ficar mais próximo de Cristo, a buscar o arrebatamento da igreja, a buscar a volta de Jesus, isso vai estar me preparando para o retorno de Cristo. Inclusive, quando o comentarista coloca aqui o calvinista milenista, é interessante porque não é que eles não creem no arrebatamento, mas o arrebatamento para eles vai ser tudo de uma vez só. Jesus volta, arrebata a igreja, já resolve tudo, e não é assim que a Bíblia nos coloca. Não é assim que a Bíblia fala sobre o contexto de arrebatamento, de grande tribulação, o milênio. Para esse grupo de calvinista, não existe milênio. Esse milênio que Jesus vai reinar durante 1000 anos na terra, para eles não tem isso. Então o arrebatamento já acontece, já faz tudo de uma vez. E não é assim que a Bíblia nos revela. Eu sei que o contexto dessa lição, aqui até falando com os professores, parece ser muito teológico, tem muito contexto teológico, mas dentro disso, irmãos, eu quero que os irmãos, as irmãs, conversem com os alunos, preparando eles para que eles vão viver um momento que tem muita coisa acontecendo, mas eles têm que estar baseados no alicerce. Esse alicerce aqui, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. A santificação, essa abstende-vos de toda aparência do mal. Essas são as coisas que nós temos que nos basear e dar como suporte para os nossos alunos. Aí, Hernandes, queria que eu continuasse, comentasse um pouco mais esse item 1, se tiver, ou já entrar no item 2, que é a santificação completa. No item 2, aqui direto no item do ponto 3, no item 1, aqui o irmão já falou bem sobre isso. Até aqui diz um texto que o desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Isso aqui é o que eu me lembro do pastor Sebastião, e quem conheceu ele sabe disso, que a preocupação dele não era com outras coisas, mas ele se preocupava com seguir a sã doutrina para não perder o arrebatamento. Agora, na continuação, o item 2 aqui, fica uma santificação completa, é isso? Isso. Uma santificação completa, é o que precisamos. Por quê? Essa santificação completa está incluindo aqui o título da lição: corpo, alma e espírito. Não, mas nós precisamos santificar só o corpo. Santificando o corpo, o resto está tudo bem. Mas santificando o corpo, a alma, já está bom demais. Mas e o espírito? Ou então, não, eu santifico o espírito, mas a alma e o corpo não vai precisar disso. Não, aqui está uma santificação completa. Agora, eu preciso dizer aqui uma coisinha que é muito simples e não é tão fácil de se entender. O corpo, alma e espírito. Nunca se ouve falar alma, espírito e corpo. Nunca se ouve falar alma, corpo e espírito. Mesmo sendo quem for que fale, primeiro fala corpo, alma e espírito. Ou então fala espírito, alma e corpo. Aonde é que a alma está? A alma está no meio, está no centro. Mas para interpretar direitamente, a alma, ela é
pendente. A alma é que nos traz alegria. A alma, ela concorda com a nossa alegria, mas a alma, ela concorda com a nossa tristeza. A alma, ela concorda que vai para nós, vai junto conosco para nossas festas, para nossos lugares aonde vamos ter uma certa diversão espiritual. A alma vai junto. Mas se for também para um lugar indecoroso, indecente, a alma vai junto. Porque a alma, ela é pendente. Agora, se servir ao Senhor e for usado em espírito, para onde o espírito puxar, a alma vai junto. Portanto, diz o texto, espírito, alma e corpo. Quando se santifica o corpo, usando a renúncia para não fazer o que quer, é isso que precisamos, irmãos. Existe uma palavra muito forte. Se Jesus falou isso claro. Se alguém vier após mim e não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é forte, muito forte. Mas o que quer dizer renunciar a tudo quanto tem? A tudo quanto tem em graus negativos. Para deixar de servir ao Senhor, fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Não, aí eu tenho que negar-me a mim mesmo. O irmão tem que negar-se a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. E então a alma fica satisfeita também com isso. Mas se você negar a vontade do Senhor para fazer a sua vontade, a alma concorda e está junto. A mesma coisa, se você negar tudo para fazer a vontade do Senhor em espírito, a alma está do lado do espírito. Portanto, dá a impressão que a alma é neutra, né? Assim, pensando bem, mas não é não. O que vai acontecer com a alma, então, depois do arrebatamento, depois de tudo encerrado? Será que a alma vai ser assim, como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O corpo, alma e espírito? Como será isso? É um assunto que nós não temos assim totalmente claro, porém podemos dizer isso. A alma, o corpo vai ser ressuscitado. Pode ter virado o que virou lá embaixo da terra, já virou pó, já está seco. Mas na volta do Senhor Jesus, esse corpo vai voltar, vai ser ressuscitado e vai ser, como diz, o corpo completo. O que vai acontecer? Quando entrar no céu, espírito, falamos de espírito, né? Que o céu é um lugar espiritual, o céu não é um lugar carnal, certo? Então, Jesus foi morto, é o exemplo, e ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, que até a fala dele, as mulheres conheceram ele pela fala. Era a mesma, não mudou nada. Será que Jesus saiu do túmulo diferente? Ele até as marcas dos cravos estavam nas mãos dele. Tudo direitinho, para provar que era ele mesmo. Então nós não seremos diferentes. Agora o que eu quero dizer? A alma e o espírito, com certeza, não ficarão os dois. Eles se fundirão e se tornarão um só. Como o corpo, nós não conhecemos corpo, alma e espírito, nós vimos só o corpo, não é isso? Jesus ressuscitou inteiro, aí ele aparecia só o corpo. Lá no céu, quando fomos arrebatados, vamos ser arrebatados o corpo, não é isso? Como o corpo. Alma e espírito serão juntos. Na verdade, o ser humano é completo, né? Então, vai ressuscitar corpo, alma e espírito, vai ser arrebatado corpo, alma e espírito, e assim a gente... Pois é. Mas só aparece um, não é? Sempre vai ser... Não se vê os três. Os três estão juntos, né? Não se vê os três. Então é dessa forma, portanto, como a alma
é pendente e nós vencemos essa batalha, então a alma continua no meio. É isso aí. Não vai haver mudança. Isso que eu tinha para dizer aqui, nesse ponto. Perfeito. E só para a gente encerrar, irmão, já agora finalizando aqui, uma sugestão ao preparar a aula aqui, só para a gente finalizar. Pegue um ponto importante de quando você falou do corpo, um ponto importante de quando você falou da alma, um ponto importante de quando você falou do espírito, junta isso, porque no final é isso aqui, é que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É assim que nós temos que permanecer aguardando Jesus Cristo aqui é a voltar, segurança. né? Essa é a nossa segurança. E vamos conversar muitas coisas com nossos alunos, mas precisamos encerrar com essa segurança para os nossos alunos. É verdade. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Agradeço muito a todos vocês que nesse ano assistiram nossos vídeos, acompanharam. Se Deus assim nos permitir, em 2026, vamos estar aqui novamente e Glória que o nome a de Deus. Jesus seja glorificado e que Deus continue abençoando a sua sala, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém.